Leitura. Algo descoberto há milhares de anos pela humanidade e que construiu muitas histórias e conceitos ao longo do tempo. Nesse vídeo, você descobrirá comigo como tornar a leitura algo essencial em sua vida. Você talvez esteja se perguntando se a leitura é algo tão essencial, tão importante na vida, por que muitos não leem hoje em dia? E a resposta para esta pergunta é muito simples. Muitos hoje em dia, eles querem a todo tempo uma dopamina barata. O que seria dessa dopamina barata? O uso constante de redes sociais, de vídeos curtos que te dão prazer temporário, imediato, porém um prazer temporário, por assim dizer, desde smartphones até alguns vícios que as pessoas se deixam ter. E por que a dopamina da leitura é tão rica? Porque a leitura ela te faz entrar em outro universo que não é o que você pertence, no mundo real. Ela te faz entrar em um universo que é o universo que você constrói dentro de sua própria mente. E ela não te dá respostas imediatas. Requer interpretação, requer leitura novamente para interpretar a mensagem do autor. Então tudo isso traz com que a dopamina, aquela sensação de prazer, não seja imediata, mas se desenvolva ao longo do tempo. E é por isso que a dopamina da leitura ela é tão rica. A dopamina da leitura geralmente você constrói ao longo dos dias. A cada dia que você vai lendo, cada página, você desperta uma porcentagem significativa dessa dopamina. Alguns autores ao longo do tempo, ao longo da história, tem algumas frases sobre eles que um dos mais conhecidos, Aristóteles, falou exatamente assim: a leitura é o caminho mais curto para o conhecimento. E tudo isso que ele disse é totalmente verdade. A leitura abre a margem para uma gama maior de conhecimentos. E talvez você esteja se perguntando, mas eu sei a importância da leitura, mas como tornar ela algo mais prazeroso? Como tornar ela algo mais satisfatório para mim? Você descobrirá isso agora. Como tornar a leitura algo prazeroso? Você descobrirá isso exatamente agora. Muitas pessoas elas acham que leem porque elas têm que ter uma obrigação de terminar um livro. Eu quero ler X livros em um ano. Essa é a opinião que muitas pessoas têm sobre a leitura. Porém, muitas delas se esquecem que a leitura não deve estar relacionado somente à obrigação de ler. Você deve ler com curiosidade, prestando atenção a cada tópico. Ler uma página seguinte à anterior que você lê, não por obrigação de ler, não por obrigação de se sentir superior a uma determinada pessoa, mas por obrigação no seu interior. Você tem que despertar sua curiosidade, você tem que continuar uma história dentro de sua cabeça que já foi escrita. É esse o ponto chave que muitos esquecem. Outro tópico é que muitos começam com metas muito grandes. Quero ler 30 páginas em um dia. E isso, para quem começa na leitura, não é algo interessante. Por quê? Porque você vai se sentir cansado, porque você não está acostumado com aquela quantidade de informações dentro de seu cérebro, dentro de sua mente. Então, por isso, a leitura, ela, para os iniciantes, deve ser uma leitura boa, uma leitura que não gere cansaço mental em si próprio. Uma leitura 10, 15 páginas por dia tá top, tá ótimo, tá excelente. E é isso que vai construir sua mentalidade de um leitor experiente, maduro. É exatamente isso que muitos se esquecem hoje em dia. E outro ponto é que é o próximo tópico, começamos o próximo tópico nesse ponto, é escolher os livros que realmente interessam. Não leia os livros que você não tem interesse. Não leia só por uma recomendação de um amigo. Analise a obra,
analise o contexto, até às vezes se mergulhe na obra, porque isso vai te permitir ver, entender. É outro ponto que a gente começa a partir desse, nem todos os livros que você começa, você vai terminar. Muitos leitores eles acham que só porque eles começam um livro, eles têm a obrigação de terminar. E nem sempre é assim. Nem sempre você vai conseguir terminar algo e às vezes fica desinteressante para si mesmo. Então, se deixe entender que às vezes aquela leitura não é para você. Então, tenha essa mentalidade. E agora o próximo ponto é quais livros ler. Muitas pessoas elas perguntam isso: quais livros ler? Quais livros devo ler em seguida do próximo que estou lendo? Mas esse é o ponto-chave. Os livros que você lê não necessariamente vão ser do mesmo tema que eu leio. Muitas pessoas elas gostam de livros de desenvolvimento pessoal, de livros existencialistas, filosóficos, até políticos e de universos fictícios. E é isso, essa diversidade que é a coisa mais rica dentro da leitura. Diversidade de pensamentos, diversidade de autores com suas próprias ideias. É isso. Veja qual tema você se encaixa mais. Abraça aquele tema ou leia de diferentes temas. Escolha o que você achar melhor para si. É isso que vai trazer a leitura algo satisfatório para você. Bem, em conclusão, nós entendemos nesse vídeo que a leitura ela é algo que desperta sua mente, algo que te traz para o universo criado pela sua cabeça e pelo papel que você está lendo naquele exato momento. Por meio disso, encerro este vídeo com um toque de finalização com a seguinte frase: sempre imaginei que o paraíso fosse algum tipo de biblioteca. Essa é uma citação muito famosa de um dos maiores escritores da literatura mundial, Jorge Luis Borges. É com isso que eu encerro esse vídeo. Foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu muito trabalho fazer esse vídeo aqui, entendeu? Eu sou Raimon Rodrigues. E se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam sobre esse tema muito interessante que muitos esquecem hoje em dia. É a leitura, algo essencial para a nossa vida. E é isso, valeu!